Então, bom dia a todos, né? Vamos iniciar mais uma reunião da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Hoje, né, nós temos a 14ª reunião ordinária, com 2 pontos de pauta, né? O primeiro deles são os informes, e o segundo, a apreciação do parecer do relator referente aí à proposta de resolução que dispõe, né, sobre a formação de ligas. Então, eu inicio o primeiro ponto, né, de pauta em relação aos informes e já consulto aos demais colegas conselheiros se algum colega tem algum informe, né, que queira comunicar à comunidade, né, que se manifeste. Professor Tiago. Olá, pessoal, bom dia a todos, bom dia, Daniela, bom dia a todo mundo que está por aí. Então, na verdade, a gente tem um informe da Pró-Reitoria, né, de pós-graduação e pesquisa. Deixa eu só ver o dia aqui, foi ontem, né, no dia 27/4, né, nós tivemos que realizar uma retificação nos editais do PIBIC e do PIBIT, né, referente a uma extensão aí de prazo do período de avaliação das propostas, né, que foi solicitado para a gente. E aí, esse período de avaliação, ele era do dia 30 de março de 2022 até o dia 27 de abril de 2022, e ele passou a ser do dia 30 de março de 2022 até o dia 2 de maio de 2022. Né? Então, nós tivemos que fazer essa retificação e estaremos comunicando a Câmara, né, por e-mail nos próximos dias, hoje ou amanhã. Era isso. Obrigada, professor Alain. Mais algum informe? Não? Eu gostaria de lembrar aí que a gente está com o edital, né, aberto do pré-ENEM, com inscrições até o dia 1º de maio, né? Então, só convidar mais uma vez a comunidade aí, principalmente os servidores, né, para submeter propostas a esse edital, né, da Pró-Reitoria, e que já foi, né, as inscrições foram abertas já no início do mês, e a gente vai até agora 1º de maio, né? Então, só reforçar o convite para que a comunidade participe, né, do edital que prevê a concessão de bolsas para estudantes de graduação. Né? Então, não tendo mais informes, eu vou passar para o segundo ponto de pauta, né, que é a apreciação do parecer do relator referente à proposta de resolução que dispõe sobre a formação e funcionamento das ligas acadêmicas no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que foi encaminhada aí pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e o processo é o 23.520.11.277/2021, dígito 27. O relator é o conselheiro professor Rubio José Ferreira, né? Eu já antecipadamente agradeço, né, a disponibilidade do professor Rubio para a análise do processo, para a emissão do parecer, e convido, né, professor Rubio para leitura e projeção do parecer, para que depois a gente possa fazer as considerações, né, apreciação e votação. Então, professor. Bom dia a todas, a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer essa relatoria. Eu vou iniciar aqui a projeção. Está visível para todos? Está começando a apresentar, professor. Agora foi. Deixa eu ver se é isso. Desculpem, preciso ir para a página aqui. Eu vou abrir outro arquivo aqui, desculpa. Só um minutinho.
Tá rodando aqui devagar, gente. Só um minutinho. Eu jurava que estava ok. Nessas horas o computador resolve travar. Roda o computador. Gente, desculpa que meu computador travou aqui agora. Professor Rubens, quer que a gente poderia, Gleiciane, projetar? Eu acho que agora eu consegui, acho que ele destravou. Ufa. Que é mais fácil, né? O parecerista projetar, porque ele vai controlando. Agora consigo aparecer, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a... Pronto. Bem, eu queria solicitar a parte do histórico, considerando que não Pode sei sim, se é possível. pode sim. Obrigado. Então, o processo, né, ele trata de proposta de resolução sobre a formação e funcionamento das ligas acadêmicas no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E passado, então, o histórico, farei a leitura, então, do parecer. A proposta de resolução, que dispõe sobre a formação e funcionamento das ligas acadêmicas no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia, apresentada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, além de seguir o rito comum utilizado pela UFOB na construção dos seus documentos institucionais, especialmente o Manual de Redação Normativa, da UFOB, que é de 2021, pautou-se nas normas e diretrizes definidas pelo governo federal para a elaboração e redação dos atos normativos,
trata-se do Decreto 9.121/2017, assim como em outros documentos que tratam do mesmo tema de outras universidades no Brasil. O objetivo principal da proposta, ou seja, o de regulamentar as atividades das ligas acadêmicas no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia, envolve estabelecer as diretrizes para a criação e para o funcionamento das ligas acadêmicas. Por sua vez, justifica-se pela importância das atividades extensionistas, grupos de estudos, atividade de pesquisa, dentre outras atividades realizadas pelas ligas, faz com que faz parte da trajetória acadêmica dos estudantes. Portanto, a proposta de resolução parte da definição das características que devem constituir as ligas acadêmicas da UFOB, seu caráter interdisciplinar e objetivos, para então discorrer sobre a forma de composição e registro, dentre outros aspectos. Nesse sentido, a proposta segue a regulamentação da UFOB relacionada com a forma de apresentação de documentos institucionais, apresentando inicialmente epígrafe e ementa, seguidos de 14 artigos, por sua vez compostos por parágrafos, alíneas e incisos, quando necessário. Destaca-se na proposta as ligas acadêmicas no âmbito da UFOB, caracterizadas como organizações sem fins lucrativos, sem personalidade jurídica própria, vínculos empresariais, políticos e religiosos, que devem ser criadas por iniciativa de estudantes de graduação, no sentido de promover atividades de ensino, de extensão e de pesquisa, de maneira complementar na formação acadêmica. Destaca-se ainda que as ligas acadêmicas devem obrigatoriamente ser compostas por um número mínimo de 5 estudantes, regularmente matriculados em curso de graduação da UFOB, e de um docente orientador. Os estudantes podem participar de, no máximo, 2 ligas acadêmicas. As ligas acadêmicas serão institucionalizadas mediante aprovação do Conselho Diretor do centro ao qual o docente, a docente orientador, seja lotado, e registrada na própria pró-reitoria responsável pela extensão na universidade. A apresentação da proposta de criação das ligas acadêmicas é feita pelo docente orientador. O período de vigência da liga acadêmica é de 24 meses, podendo ser renovado mediante a apresentação de relatório e plano de trabalho que deverão ser apreciados pelo Conselho Diretor do Centro e encaminhados para a pró-reitoria responsável pelo registro. Cabe aos centros a elaboração e aprovação pelo Conselho Diretor das normas que tratam do funcionamento das ligas acadêmicas, e que o prazo para que as ligas acadêmicas existentes se adequem ao definido nesta resolução. É de 90 dias, sem prejuízo ao seu funcionamento neste prazo. Importante destacar que a análise técnica legislativa e de compatibilidade da proposta com o Estatuto, o Regimento Geral e demais normativas da UFOB e a legislação superior vigente, realizada pelo assessor, professor Tiago Ribeiro Rafaguin, aponta a compatibilidade no projeto de resolução com as normativas institucionais da UFOB. Ademais, cumprindo estabelecidos decretos 9.121, de 1º de novembro de 2017, e 10.139, de 28 de novembro de 2019, a proposta de resolução se encontra adequada ao disposto no artigo 3º da Lei Complementar número 95, de 1998, na medida que sua redação apresenta, item I, componente preliminar com epígrafe, ementa, preâmbulo, enunciado, objetivo e indicação da aplicação das disposições normativas, item 2, objeto normativo relacionado com o que a resolução regulamenta, e item 3, o componente final, que inclui os elementos das medidas necessárias para a implementação das normas estabelecidas, disposições transitórias e vigência. Portanto, aponta 2 pequenos ajustes a serem feitos referentes à norma técnica de escrito, quais sejam: grafar por extenso as referências a números e percentuais, com exceção de datas e atos normativos, e B, o parágrafo único do artigo 2º, que se refere a não personalidades jurídicas das ligas acadêmicas. A proposta de resolução sobre a formação e funcionamento das ligas acadêmicas no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia
foi disponibilizada para contribuições da comunidade acadêmica através do endereço de e-mail cpecc.contribuições2@ufob.edu.br. Foram recebidas 4 contribuições que destacam os seguintes aspectos. Solicita que a resolução defina os fluxos entre os conselhos das ligas acadêmicas, CONLIG, o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão, NAP, e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, no sentido de regulamentar as atividades dos CONLIG e melhoria das atividades de fiscalização das ligas acadêmicas. Outro aspecto destacado é baseado nas diretrizes da Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina, ABLAN, e observações de secretários que acompanham as ligas acadêmicas e documentos do CONLIG e diretoria pro tempore da CONLIG, em conjunto com o NAP e PROEC, destaca: definir a composição básica da liga acadêmica como presidente discente, vice-presidente discente, diretor-diretora de ensino, diretor-diretora de extensão, diretor-diretora de pesquisa e secretário ou secretária. Alterar o parágrafo único do artigo 4º, permitindo que os docentes possam orientar até 2 ligas acadêmicas concomitantemente. Alterar o artigo 5º, no artigo 5º, o parágrafo 1º, de maneira a permitir que os estudantes possam participar de até 3 ligas acadêmicas concomitantemente. Alterar o parágrafo 2º do artigo 5º, permitindo que a liga acadêmica possa ser instituída com até 25% de estudantes de outras universidades, no sentido de evitar sobrecarga de trabalho para os discentes integrantes da liga acadêmica. Alterar o parágrafo 1º do artigo 6º, elevando de 5 para 6 o número mínimo de estudantes regularmente matriculados para a criação da liga acadêmica. Alterar o parágrafo 1º do artigo 6º, de maneira a conferir aos estudantes a responsabilidade da apresentação da proposta da criação da liga acadêmica. Inserir no artigo 6º a definição de entrega de ata da fundação da liga, contendo a lista dos membros, especificar quem e como deverão assinar as documentações. Artigo 8º, substituir a referência de impedimento de criação de uma liga acadêmica com o mesmo tema central, vinculadas ao mesmo centro, portanto, unidade acadêmica, para que o impedimento seja a nível de um mesmo colegiado de curso. No artigo 8º, suprimir a referência ao período de vigência de uma liga acadêmica, ao período de 24 meses, deixando-as ilimitadas quanto à temporalidade. Alterar o artigo 9º, aumentando o interstício para apresentação de relatórios da atividade realizadas pela liga acadêmica de 6 para 12 meses, conforme definido pela Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina. Em referência à certificação das atividades realizadas pelos estudantes, membro da Liga Acadêmica, está posto no artigo 10, questiona para fins de registro de carga horária de atividades curriculares complementares se serão aceitos certificados de maneira cumulativa emitidos pelas pró-reitorias responsáveis por pesquisa e por extensão pela Liga Acadêmica. Por fim, vale destacar que a proposta de resolução sobre a formação e funcionamento das ligas acadêmicas no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia, ao atender demandas da comunidade discente, demonstra sua importância para que a instituição avance no sentido de cumprir sua missão. Diante do exposto, considerando que a proposta encontra-se adequada à legislação vigente, são apontados no item seguinte pequenos ajustes a serem feitos no texto. São recomendações de ajuste. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta de resolução sobre a formação e funcionamento das ligas acadêmicas no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Letra A. Acrescentar o termo multidisciplinar imediatamente após o uso do termo centro enquanto unidade universitária, para homogeneizar com o texto do Regimento Geral da UFOB. Letra B. Grafar por extenso a referência ao número 90 no artigo 12, para adequação ao disposto na linha H, inciso 2º, artigo 14 do decreto número 9.191 de 2017. Após, então, o parecer tendo sido apreciado, né, entramos agora na parte de discussão.
para que a gente possa, então, incluir as recomendações feitas, então, pela Câmara, de maneira a acatar e poder colocar, então, registrando no parecer, indicando para aprovação, que já, no formato que está, já menciona a indicação para aprovação. Obrigada, professor Rubem, pelo parecer, pelas considerações. Então, eu abro agora, né, para os colegas conselheiros que queiram fazer alguma consideração sobre o parecer, sobre o documento, né, aqueles que tiverem alguma observação, por favor, se inscrevam. Bom, vou iniciar então, depois acho que a gente pode ir dialogando, né? Eu tenho algumas considerações em relação aos pontos que foram levantados pela comunidade. Aí eu vou pedir para o professor Rubem, se puder projetar aquela parte, que aí eu vou comentando, né? E aí eu tenho algumas preocupações no sentido, né, de que algumas das sugestões podem deixar o documento mais restritivo, né, e que não era objetivo, né, da resolução, nesse sentido, a gente restringir. Primeiro porque é um documento que ele foi construído pensando, né, na comunidade como um todo, né, especialmente nos estudantes aí que se organizam nas ligas. Então, algumas questões que foram apontadas, e aí eu estou falando, né, como um proponente aí da Pró-Reitoria que colocou esse documento para que a gente possa discutir, né, como um argumento, vamos dizer assim, para a gente discutir as ligas. Então, eu fiquei um pouco, não é preocupada, mas acho que o documento, se modificado, ele fica mais restritivo, né. O primeiro ponto ali, né, onde solicita um fluxo, né, entre o Conselho de Ligas, né, o Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão e a Pró-Reitoria. Na verdade, o artigo 11 da resolução, deixa eu pegar aqui ele, né, ele já prevê, de certa forma, uma organização, primeiro em relação ao Conselho de Ligas, né, a resolução, da forma como proposta, ela não faz essa previsão do Conselho, pensando que essa organização interna das ligas, ela pode ser algo que pode ser colocado num documento interno do centro, né? Então, não foi colocado nessa resolução que vai ser a universidade como um todo, porque foi pensado que essas questões podem ser tratadas em outros documentos que as unidades aí vão, né, construir. Então, nessa questão do fluxo, primeiro, que é um passo também operacional, e que cada centro, acho que pode pensar numa forma de construção, né, desse fluxo. O que vai interessar é que a proposta seja encaminhada pelo conselho, pelo centro, e que a proposta tenha uma autorização, né, uma aprovação do centro. Tá? Então, a relação com a Pró-Reitoria, ela vai mais no sentido de centro, Pró-Reitoria, né, conselho ou direção. Então, não teria a necessidade desse fluxo. E aí, o fluxo interno, né, as unidades estabelecem como vão se organizar. Eu acho que ficaria menos burocrático, ou o centro, conforme aí ele vai entendendo, né, a construção das ligas, ele vai se organizando. Tá? O outro ponto é em relação, aí é o segundo, né, a definição da composição. É outro ponto que vai no mesmo sentido. Por quê? Né? Eu acho que essa estrutura, ela pode ser definida no centro também, né? O que tem lá na resolução prevista é o artigo 6º, onde fala, né, que a proposta ela deve conter alguns elementos, né, introdução, com fundamentação, os objetivos e a estrutura de funcionamento. Né? Então, a resolução ela deixa aberta que essa estrutura de funcionamento, então, você vai ter um secretário, você vai ter um coordenador de extensão, né? Ela vai ficar aberta.
E aí os centros, né, podem, nas suas regulamentações, definir esses papéis, né, do que a gente tem aqui nessa resolução, uma coisa mais restritiva e que pode não atender, né, as diferentes ligas que vão aparecer ou que vão surgir nas unidades. Lembrando que hoje a gente tem as ligas, né, mais relacionadas à saúde, mas não, né, não há um impedimento que outras unidades, né, que formem ligas, né, talvez seja até um incentivo para que os estudantes se organizem. E pode ser que na área de saúde seja de uma forma, e lá na área, por exemplo, né, das humanidades, que, né, pode ser que surja lá, né, ou, né, em outras áreas, na biodiversidade vai ter outra estrutura. Então, a ideia é que esse documento ele não se restrinja, né, e que ele não vai representar uma área apenas, mas ele é um documento pensado para a instituição como um todo. Então, esses pontos aí que foram elencados, né, e em relação ao fluxo com o NAP, né, eu vejo que seria um fluxo centro, pró-reitoria, né, e aí não, e internamente o centro pode, né, envolver colegiados, aí, né, vai depender da estrutura, e também essa estrutura interna da liga, né, que ela pode descrever lá na sua proposta, e se o centro achar conveniente, ele pode regulamentar, né, uma estrutura que seja comum para as ligas daquela unidade, né. O CONLIG, ele é uma unidade, ligas da unidade, então, né, ele pode estar pensado dentro desse documento que a unidade vai propor, né, e que vai aprovar no seu conselho. Os outros pontos, deixa eu ver aqui, acho que não há problema, né, do aumento do número de estudantes nas ligas, né, acho que aí, eu vou comentar, mas acho que depois a gente pode discutir em relação à responsabilidade de apresentação da proposta da liga. Acho que é interessante manter o servidor como o que vai apresentar, porque aí é uma questão burocrática só, né? Se a gente pegar a resolução, ela fala que quem é responsável pela elaboração da proposta não é o docente, o servidor docente, né? Ou a equipe lá, que vai ter o técnico, o estudante, né? Mas o orientador, ele é responsável por orientar a elaboração da proposta, né? Planejar e organizar as atividades junto com os membros. Então, esse artigo, que é o artigo 4º, ele não tira esse protagonismo do estudante, né? Ou da equipe de estudantes, né? Na construção da proposta. O docente que vai estar lá, ele é o orientador desse processo, né? E vai auxiliar para que os estudantes consigam organizar, e vejo que essa questão da apresentação do documento é mais formal, né? Como a proposta ela tem que ser apresentada em uma unidade, essa unidade é aquela que o servidor está vinculado, eu acho que é complicado retirar essa responsabilidade, vamos dizer assim, do servidor, porque pode envolver espaço físico, né? Sei lá, empréstimo de equipamento, alguma coisa que eu vejo maior viabilidade que o servidor tenha essa responsabilidade, e também acho mais fácil para a viabilização das ações dentro das unidades, né? Manter o servidor como aquele que é o responsável institucional por apresentar. Agora, a construção em si da proposta, ela é motivada pelo estudante, né, pelo grupo de estudantes, e o docente só tem a função de orientar esse processo de construção, né? E o final, lá, ele vai apresentar o documento, né, submeter, vamos dizer assim, a proposta à unidade. Tá? Deixa eu ver aqui. E um outro ponto é em relação o interstício dos relatórios, né, que foi pensado não em termos de criar mais burocracia, mas a minha preocupação é em relação à certificação, né? Se a gente pensar os relatórios, eles são fundamentais para esse processo de certificação. Então, a gente só vai emitir o certificado se a gente tiver um documento que vá, né, dizer qual é a carga horária e quem participou de quais atividades. E aí a minha preocupação é se a gente atende a essa questão, né, de retirar esse relatório parcial, né, é que a gente vai ter a certificação uma vez por ano, vamos dizer assim, né? E aí minha preocupação é o estudante que necessita, por exemplo, de comprovação da atividade para fins de ACC,
ele vai ter que esperar um tempo muito, né, longo para receber esse certificado, o que pode gerar, de certa forma, um problema para os estudantes. Então, a questão do relatório parcial, né, e aí a gente pode pensar no modelo de relatório mais simplificado, né, ele foi pensado aí para fins, né, claro, de acompanhamento da unidade, que eu acho importante, mas também tem esse lado que eu acho que a supressão do relatório parcial, ela cria um problema em relação à certificação, né? Então, e aí não vi uma solução, né? Se a gente não tiver o relatório parcial, como é que fica a questão da certificação, né? Então, tem que ter algum documento que seja aí aprovado pelo centro e que tenha uma ciência do orientador em relação a quem participou das atividades e qual a carga horária, né, que vá depois ser incluída no certificado. Né? Então, achei um pouco complexo a gente suprimir, né, só nesse sentido. Né? E, por fim, depois mais uma coisa, né, que achei também, mas a gente pode discutir, é em relação né, ao impedimento, né, que nós tínhamos colocado em relação ao artigo 8º, né, que faz referência a que cada unidade a gente tenha uma liga de cada tema. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma liga lá que vai estudar insetos. Então, no meu centro só pode ter uma liga com esse tema. Por que isso foi pensado? Pela questão de permitir que estudantes de diferentes cursos participem de uma mesma liga, né? Pensando nessa questão da troca e, né, de diferentes áreas convivendo e dialogando, né? Então, foi pensado só para justificar, mas nós podemos discutir, né, por que de uma liga só de um determinado tema, né, em uma unidade. Então, por exemplo, C7, vamos fazer uma liga de química orgânica, né? Então, lá no centro, C7 tem uma liga só. E aí pode ter estudante de química, estudante de física, estudante de engenharia, né, de ESA, né? E eles vão conviver ali, e isso talvez fosse um ambiente mais enriquecedor, né, para os membros da liga, e especialmente para os estudantes. Então, é um ponto que ali, né, nas considerações feitas pela comunidade, há uma indicação de supressão, né, dessa possibilidade, restringindo ao curso, né? Então, a gente teria uma liga, por exemplo, de química orgânica só, né? Uma na química, uma na física, uma na engenharia, né? Ao invés de permitir essa possibilidade. Então, eu queria só, né, esses pontos, abrir para discussão, e aí eu não sei o que os colegas pensam a respeito disso, né? Só deixa eu fazer um resumo aqui, que eu fiz várias pontuações. Seria, em relação aos fluxos, né, internos, deixar aberto, né, como a redação original, em relação a redefinição de fluxo, acho que seria importante deixar somente na regulamentação interna do centro, né, para dar maior liberdade, e também a questão da definição da composição de liga, deixando o texto original, né, que vai permitir que haja uma organização conforme a unidade. Depois, em relação, né, ao tema da liga, né, que não ficar restrito uma liga, né, um tema por unidade, ao invés de por colegiado, e a questão do relatório. Acho que esses pontos que eu achei que eles podem, né, alguns serem mais restritivos, né, e outros acabar, né, retirando isso, acabar criando mais problema depois, principalmente certificação. Eu esqueci de falar o último ali, que é a vigência da liga. Eu acho que ela também, ela não tem um período, né, limitando, né, mas eu acho que tem que ter um projeto inicial de 24 meses, né, ou pode ser até de 12, e depois ele vai sendo renovado, né, até, né, indefinido. Aí. Não sei se o texto ficou muito restritivo, a gente pode ver também. Professor Tiago. Professor Alan, desculpe. Tá, tudo bem, pode chamar de Tiago, não tem problema. Gente, bom dia novamente. Então, Daniela, eu de forma geral, eu tô de acordo com as suas colocações. Acho que a ideia de tornar a resolução mais restritiva, ela não é bem-vinda, né? Acho que a ideia é que a gente consiga contemplar o maior número de realidades. Meu comentário principal, ele vai em relação à questão do relatório parcial, e aí, nesse contexto,
a minha contribuição vai no seguinte, né? Considerando que, eventualmente, a gente vai estar falando de talvez poucos discentes que tenham essa necessidade de comprovação no período menor do que o estabelecido, uma declaração do orientador da liga não seria suficiente para suprir essa necessidade de alguém que precise de um comprovante de participação fora do prazo estabelecido? Porque daí a gente poderia manter essa questão do relatório mais longo e resolver com a questão da declaração para casos específicos, entendeu? Pode ser. Para fim de certificação, de comprovação, por exemplo, ACC. Uhum. Né? Porque daí o docente emite a declaração de que esse estudante participou das atividades de forma regular, e aí a pró-reitoria, que eu acho que é quem vai emitir esse certificado, né, tem condições, a partir dessa declaração, de emitir esse certificado, dizendo que o estudante realmente participou e cumpriu suas atividades. Bom, e aí, para fim de certificação de toda a equipe, isso é feito de forma anual a partir do relatório. Poderíamos ter um mecanismo ali de envio, né, pelo orientador, né? Isso. Uhum. Professor Então, posso falar sobre esse ponto especificamente, porque até não considerei nos comentários, é que a gente tem uma regulamentação de como são aceitos, então, as atividades, né, enquanto atividades complementares, né, tá no regulamento de ensino e graduação, e, ao meu ver, assim, essa proposta agora, ela não interfere na outra. Então, concordo plenamente com o tempo, né, que é necessário para que haja os relatórios, para a certificação comum de todos ali, mas, por exemplo, ao longo até dos anos, as próprias ligas vão estar fazendo atividades que vão estar ali dentro do seu próprio plano e que vão gerar também certificados que, por sua vez, vão tocar lá na regulamentação para a ACC. Então, assim, ao meu ver, aqui nessa resolução, ela não entraria nesse ponto especificamente. Porque se a gente imaginar que, de todo modo, existe as ligas estando registradas no âmbito do centro, de cada unidade acadêmica, existe, inclusive, o próprio núcleo, né, em cada unidade, que aí pode ser, vamos dizer assim, responsáveis por essas emissões ao longo dos anos, sem necessariamente definir na resolução qual é o tipo de que vai ser aceito, em qual período pode ser emitido. Travou um pouquinho, professor Rubio. Então, assim, a gente poderia, então, deixar o relatório final, pelo que entendi, né? E essa certificação, né, essa declaração que o estudante necessitar, a gente poderia, aí o centro teria que ver o texto, né? Depois lá, como fica. Professor André. Bom dia, conselheiro. Só para entender um pouco mais essa questão do atestado, então, no caso, a avaliação do atestado, ela se dá pelo conselho, porque seria algo como uma extensão, é isso? A liga acadêmica seria uma atividade de extensão do discente, né? Então, a liga, ela pode realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão, né? Porque a gente até esqueci de falar, mas essa resolução, ela vem, na verdade, para a gente organizar um pouco o processo de reconhecimento das ligas, né? Anteriormente, como a gente fazia? As ligas eram incluídas, né, como atividades de extensão,
mas na verdade elas não se encaixam, né, como atividades extensionistas, porque os estudantes fazem outras coisas, né, eles fazem atividades relacionadas ao ensino, né, a pesquisa, ações de solidariedade. Então, são conjuntos de ações, né, que não tem como a gente registrar como atividade extensionista, porque elas são mais do que isso, tá? Então, a gente está no movimento aí, primeiro, de reconhecer as ligas, né, esses grupos de estudantes que se organizam e realizam diferentes atividades, e também qualificando essa ação, né? Então, retirando, né, da forma de registro, como a gente vinha fazendo da extensão, mas qualificando ela, né, como a gente faz, por exemplo, né, numa comparação bem grosseira, a gente tem os grupos de pesquisa, os grupos de estudo, né, e as ligas acadêmicas. São conjuntos de pessoas que se reúnem para debater determinados temas e realizar ações diversas. Então, como ação de extensão, né, ela não se enquadra só como ação de extensão, né, mas um conjunto de ações. Então, o que essa resolução se propõe é reconhecer essa organização, vamos dizer assim, tá? E aí a certificação, ela vai estar relacionada a essa, né, a ação de cada membro dentro dessa liga, né? Então, a gente tem lá a direção, o secretário, né, o coordenador, né? E as ações em si, que o professor André falou, né, as ações, por exemplo, de extensão, a gente vai, em outro momento, a gente tem que ter o projeto, por exemplo, de extensão registrado, o curso de extensão registrado, né? São as ações que este grupo, né, que é a Liga Acadêmica, desenvolve, tá? Então, cada pró-reitoria, e o texto da resolução traz isso, né, cada ação, a de extensão, a de pesquisa, né, de ensino, que porventura venha a ser feita, ela tem que estar registrada, né, aí no sistema, por exemplo, da extensão tem que estar no SIGA, né, e se encaixando em uma daquelas modalidades, ou é projeto, ou é curso, ou é evento, né? Então, são registros separados. Aqui a gente está propondo um documento para registrar e reconhecer essa organização que é a Liga Acadêmica, né, que antes era feita como um projeto de extensão, mas que não se enquadra como tal, né? Não sei se respondi, professor. Sim, então seria assim, o Conselho avaliaria ações diversas decorrentes da Liga. É só a minha dúvida se é porque eu não me recordo do Conselho avaliar atestados. A gente costuma avaliar relatórios de projetos de pesquisa, relatórios de projetos de extensão, relatórios de atividades. Uhum. Então, esse atestado, ele viria com, não só como uma comprovação de carga horária, mas também das atividades realizadas. Seria. Então, não seria necessário um atestado simplesmente, atesta o que fez a atividade. Atesta o que fez e descreve o que fez, seria dessa forma, como um relatório, que é o que usualmente o Conselho faz a análise, seria dessa forma. O que está proposto na resolução, né, e aí a gente acha que está chegando já no consenso de retirar essa questão do relatório parcial, né, e deixar um documento, né, anual, aí a cada 12 meses, seria um relatório mesmo, né, um relatório anual, vamos dizer assim, do que foi realizado pela Liga. E ali dentro a gente vai ter as diversas atividades, né, as de ensino, as de pesquisa, né, as de extensão. Tá? Isso não exime que a ação, por exemplo, extensionista, que foi desenvolvida pela Liga, ela esteja registrada com detalhamento no SIGA, né? E aí, assim, eu penso que esse relatório final, ele não é um relatório extenso, por exemplo, né? Se a Liga faz um evento, ali o relatório vai citar, né? Foi realizado em tal período o evento tal. Não, né? Não tem dentro do relatório todo aquele detalhamento que vai ser necessário lá no relatório que é prestado no SIGA, né? Então, são coisas, acho que, diferentes aqui. Aqui é uma prestação só de contas do que a Liga fez durante o ano, né? Pode ser até itemizada ali do que ela fez, né? E não necessariamente, por exemplo, a gente tem um relatório lá de evento, de curso, que vai, né, conter lá o conteúdo, a lista de participantes. Não é o que está pensado para esse relatório, né? Esse relatório aqui que a gente está colocando é um relatório do que a Liga fez e qual a carga horária, vamos dizer assim, dos membros em relação, não a essas atividades extensionistas, mas, por exemplo, o que eles solicitam, né, normalmente os estudantes, um comprovante, né, um certificado de que ele foi presidente da Liga, né, ou que ele foi secretário da Liga, né, e a ação extensionista ela vai ser registrada em outro momento, né, tá? Porque não necessariamente todo mundo que está na Liga vai participar de toda a ação extensionista,
né? Então, tem essas nuances. O que é preciso ter cuidado é depois, né, na hora dos registros, é não sobrepor a carga horária, né? Então, o certificado que vai ser emitido aqui relacionado a essa resolução, e ele está colocado, deixa eu conferir só, em relação à participação dos membros na Liga no que diz respeito à função exercida e o período de duração, né? Que foi isso que eu coloquei. E que vai depender, né, dessas funções que foram definidas na Liga, né? Então, se ele é o presidente, se ele é o coordenador de extensão, se ele é o coordenador de pesquisa, né? E não em relação à ação extensionista, né, lá do evento. Então, vai ter que ter essa divisão muito clara, né? E acho que vai partir também, se necessário, uma orientação, né, na construção desse documento, né, da própria proposta da Liga, né? Para que a gente não tenha justamente essas questões de sobreposição de carga horária. Eu queria mencionar o que está lá no... Eu achei até que eu tinha colocado no texto, e eu acabei não colocando no parecer, no artigo 6º, especialmente o parágrafo 3º, quando trata da questão do recurso e da infraestrutura. E aí coloca como, né, claro, uma vez sendo analisado em cada unidade acadêmica, né, em cada conselho diretor das unidades, mas aí eu fiquei preocupado com essa parte que aí está colocado enquanto mediante disponibilidade de recurso e infraestrutura. E aí depois, na sequência, tem o vínculo, claro, com os PPCs dos cursos que estão lotados, estão colocados, ofertados em cada unidade. E aí eu fiquei pensando em relação ao campus Heitor de Santos, essa questão de infraestrutura, ela é compartilhada entre os três centros, né? E, inclusive, mas, de forma geral, a infraestrutura do campus é a partir da SACRES, né? E, então, nas ocasiões dessas propostas chegarem nos conselhos diretores das unidades, será necessário, então, um levantamento junto à SACRES sobre essa questão da disponibilização de infraestrutura. E eu acabei pensando nisso e imaginei que tinha escrito e eu acabei não escrevendo no parecer. Mas acho que é importante a gente pensar também sobre como colocar essa definição. Agora, é claro que também entendo que, considerando que é uma resolução para toda a instituição, então, o texto precisa deixar claro que é uma especificidade para o campo de Heitor de Santos, né? Ou deixar de maneira que, quando necessário, por conta do campo de Heitor de Santos, seja, então, acionada a SACRES, mas não necessariamente com a escrita, então, no texto propriamente dito. Eu entendo também, professor. Aqui no texto é reservado ao Conselho, né, a prerrogativa de decidir sobre a institucionalização da Liga, considerando sua própria disponibilidade de recursos, né, aqui acho que é tranquilo, e de infraestrutura, né. Eu não sei se teria tanto problema a gente aqui, acho que mencionar a SACRES não cabe, né, porque aí teria, a gente estaria dando atribuições aqui para um órgão. Mas eu penso que do jeito que o texto está sendo colocado, eu acho que toda ação, acho que vai ser analisada e que tem uma necessidade de espaço, o centro faz essa articulação, essa consulta, né? Eu acho que então, no momento... unidade, então, chegando à proposta, então a unidade então, já sensibiliza para internamente fazer a sua... E, de repente, pode até entrar naquela parte
da definição dos fluxos internamente, né? É. E aí cada unidade pensa no que está colocado ali e define um fluxo mais internamente. Porque hoje, assim, se pensarmos, né, no fluxo das ações dentro dos centros, independente da pesquisa, né, ou extensão, ensino é mais fácil, mas o centro já faz esse exercício, né, de análise da proposta que chega, né, principalmente em relação, e eu acho que está até no regimento geral essa questão, sobre a viabilidade daquela ação, né. Eu acho que quando o centro faz essa análise da proposta que chega, ele já está vendo, ele já faz esse exercício de verificar se aquilo que está sendo colocado é viável ou não nas condições aí que a gente tem. E aí, no caso do campus, né, o reitor Edgar Santos, as unidades já fazem esse exercício, né, de pensar na estrutura que a gente tem como um todo lá no campus, e que é compartilhada, né. Acho que isso tem sido feito, né, de forma natural dentro dos centros. E aí, essa ação está sendo proposta, que a Liga ela vai na mesma direção e é o mesmo exercício que é feito nas outras ações de pesquisa, né, e de extensão. Eu não vou colocar as de ensino, porque as de ensino parece que tem uma particularidade, né, em relação aos espaços de sala e tal, que é um pouco diferente aí em relação à pesquisa e à extensão. Eu acho que o professor Valdeilson, né, tinha solicitado a palavra, professor? Bom dia, conselheira, professora Daniela, presidente, demais conselheiros e todos que estão nos acompanhando. Primeiro, parabenizar, né, pela proposta, muito importante, e justamente nesse quesito, eu também acompanho a conselheira, a professora Daniela, de que o centro tem que fazer a consulta, professor Rubio, então tranquilo, né? E, é claro, parabenizar também o professor Rubio pelo parecer. Obrigada, professor. Só em relação ainda a gente... então, em relação aos pontos, como a gente pode proceder? Em relação à questão do fluxo, né, da pró-reitoria ali, a primeira, acho que recomendação, né? A definição de fluxos no centro. E a segunda contribuição referente, né, ao Conselho de Ligas, nós poderíamos manter como está no texto original, deixando essas questões para a unidade, né, a definição tanto do fluxo interno, né, de como será a apresentação da proposta ali, né, a recomendação é que nós fizéssemos um fluxo, né, entre o Conselho de Ligas e os NAPs e a Pró-Reitoria, né. Como eu disse, eu penso que esse fluxo, ele deve ser um fluxo interno, né, e aí a apresentação, na verdade, o registro só vai envolver, né, de forma aí que o centro vai encaminhar para a Pró-Reitoria o processo, né, se a gente pensar do ponto de vista operacional, via CIPAC, e a Pró-Reitoria registra, e esse outro fluxo, né, ficaria internamente, né, na unidade. Então, minha proposta é que a gente mantenha o texto original e que aí a unidade tenha a autonomia de se organizar internamente, né? E o segundo seria em relação à definição das ligas, né? Os papéis, que ali está colocado como presidente, né, vice-presidente, que esses papéis sejam definidos, né, pela unidade, se ela achar necessário, ou pela própria liga, quando fizer a proposta, né? Porque a resolução ela só define que é necessário o envio da estrutura, mas ela não define a estrutura, né? Porque foi pensado de forma que isso ficasse livre, para que as pessoas possam se organizar da forma como elas acharem, né, que é conveniente ali, conforme a sua área de atuação. Então, a minha sugestão é que a gente mantenha para essas duas recomendações, né, ou sugestões, vamos dizer assim, o texto como está na resolução, né, e aí seria relacionado ao parte do artigo 11, né, que cada centro vai elaborar as suas normas, e também envolve o artigo 6º, né, onde a gente tem os itens
que cabem na proposta, né? Então, alguém tem é contrário a esse encaminhamento? Não? Então, vamos manter, então, os itens originais. Os demais, né, só para a gente fazer aqui, né, amarrar como é que ficou, então, a supressão, né, do relatório parcial, então, ficaríamos só com relatório a cada 12 meses, né, para fins de certificação. Esse é o artigo, deixa eu pegar certinho aqui, seria o artigo 9º, né? Estaríamos... aqui teríamos, então, uma modificação no texto. Por quê? O artigo 9º, ele coloca lá, a Liga Acadêmica deverá comprovar suas atividades mediante apresentação de relatório parcial, né, semestralmente, e final 30 dias após sua finalização, né? Então, eu sugiro que a gente faça, né, porque se a gente deixar o texto como está, nós vamos ter o certificado só quando a Liga, né, a gente tirar o parcial, ficará só o relatório final. Então, se a Liga não tem fim, então o certificado nunca vai ser emitido, se a gente manter o texto como está. Então, talvez um relatório anual, né, para fins de acompanhamento. Seria o artigo 9º, Rubio, onde fala, a Liga Acadêmica deverá comprovar suas atividades mediante apresentação de relatório anual, né? Então, a minha sugestão é que a gente retire. Deixa eu até colocar a sugestão. Porque se a gente tirar o parcial, né, não vai fazer muito sentido o texto. Daniela? Oi. Daria para colocar um parágrafo colocando a questão da certificação fora do prazo anual? Poderíamos. Se você tiver uma sugestão para a gente colocar. Estou tentando pensar aqui, peraí. Deixa eu colocar, vou redigir aqui para o 9º, qual seria a sugestão. Porque se a gente tirar o parcial, aí a gente vai ter um problema em relação à certificação, né? E nunca ela vai ocorrer. Acho que, assim, para fins de certificação fora do prazo... fora do prazo, não, né? Eu posso tirar a apresentação aqui para poder ir fazendo... Pronto, Rubem, por favor. Tá. É como está travando bastante, aí eu acho que quanto mais eu mexo, mais ele está... Uma sugestão para o 9º, talvez seja assim. Uma sugestão. Epa, deixa eu arrumar aqui, porque eu deixei no plural aí. A versão. Uma sugestão, né? Porque se a gente tirar o parcial, o texto perde um pouco o sentido, né? No contexto da... Uhum. Acho que faz sentido, assim, acho que ficou... A gente estabelece, né, para não ficar também confuso, né, a gente pode estabelecer depois fluxos, né, ou datas, um cronograma de submissão dos relatórios, né, para fins de organização mesmo do trabalho.
Aí o parágrafo segundo, ele tem que ser modificado, né? Então, poderia colocar que a liga que não apresentar relatório, né, anual, será considerada encerrada. Deixa eu ver aqui. Que aí a gente tirou os relatórios semestrais, né? Sugestão é essa. Se alguém tiver alguma sugestão. Isso no parágrafo 9º, no artigo 9º. Uhum. Porque aí ficou sem sentido, né? Que tinha a referência aos semestres ali. Então, a sugestão, acho que de Alan, seria no artigo 10 ali, né? Acho que assim, o parágrafo 2º aí do 9º é só alterar a palavra, né? A Liga Acadêmica que não apresentar relatório anualmente será considerada encerrada. Por 2, mas aí vão ser 2 anos, como estavam 2 semestres? Aí a gente pode discutir se seria... Mas aí ela teria que... O anual ela teria que enviar, né? Uhum. Mas conselheiro Rubio, nesse caso, se estava considerando antes 2 semestres, e o anual seria o equivalente. Isso. Então, resolve a questão se a gente mantiver o texto, então, só mudar os 2 textos. A Liga Acadêmica que não apresentar relatório anual será considerada encerrada. A gente não pode pensar num prazo para esse envio? Pode, professor. Qual é a sugestão aí? Eu fico pensando o seguinte, antes ele tinha 2 semestres que, se ele não entregasse, automaticamente seria, então, desligado. Uhum. Só que agora ele tem que entregar né, durante o ano. Então, finalizou o ano. Não sei se valeria a pena, então, a gente pensar aí um prazo dentro do próprio parágrafo, sei lá, Liga Acadêmica que não apresentar relatório anual no prazo de 2 meses após. Pode ser? Pode ser, sim. Acho que fica melhor até, né? Porque ali ele fica sem um prazo, né? E aí fica confuso mesmo. Porque até o final do ano seguinte ele pode dizer, ele não vai entregar. Não pode passar o ano sem um relatório. Mas com prazo fica bom. Então, vou colocar a Liga Acadêmica que não apresentar relatório anual no prazo de 2 meses. É considerado encerrado. E o que o professor Alain mencionou em relação ao parágrafo, artigo 10. Sobre a declaração, né?
Professor Alan, se quiser colar aí, é porque a declaração a ser emitida é em relação à participação na liga, né? Uhum. Como um membro, ou como um diretor, ou como, né? E não necessariamente, participei na liga, na ação de extensão tal. Não, esse certificado da ação de extensão é em outro, né? Em outro momento, né? Uhum. E aqui é só a certificação dele como membro, como diretor, como secretário, né? Aí precisa fazer essa distinção. Mas a gente pode colocar em outros documentos, né? Não, é uma orientação, na verdade. Eu acho que atende aí. Até para evitar a dupla certificação, como eu falei. Aí o professor Tiago colocou uma recomendação aqui, né? A certificação de participação na liga acadêmica em período anterior ao envio de relatório final será realizada, né, a partir da emissão de declaração por parte do orientador da liga acadêmica, né? Pode ser uma sugestão. Aí seria uma declaração, né? Isso. E não um certificado, né? Visto que o regimento tem um artigo sobre certificação, né? Que aí são as pró-reitorias ou nos órgãos que realizam a ação. Isso seria, então, mudaria o parágrafo único para ser parágrafo primeiro do artigo 10 e colocaria esse segundo parágrafo, esse texto agora? Aí mudaria o parágrafo único como um parágrafo primeiro, né? Uhum. E a certificação viria como um parágrafo segundo. Aí. Vou colocar aqui. E o parágrafo segundo. Ou talvez tirar, né? Deixa eu pensar aqui no texto para não gerar confusão aqui. Como o termo certificação está no regimento, né, como exclusivo de pró-reitorias, eu acho que a comprovação de atividades, alguma coisa assim. Eu estou pensando nisso, Alan, porque quando a gente põe o termo certificação, né? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui Eu já anotei para mudar, Luciane, o parágrafo segundo do artigo 9. Pensei mais ou menos isso aqui, sugestão. Pensei em inverter, colocar assim, ó. Orientadora poderá emitir declaração para comprovação de vínculo dos membros com a liga acadêmica. Alguma coisa nesse sentido, né?
Não sei, Elis, porque a declaração... Está bem melhor, está mais claro. Então, esse passa a ser o artigo 2º. Se vocês tiverem outra sugestão, né? A do Tiago achei interessante, mas eu fiquei com receio da palavra certificação, né? E, na verdade, substituir aí o documento que seria o certificado, né? Uhum. Isso que aí o orientador, ele tem autonomia, eu acho que tem que ser dada para ele, né, emitir a declaração só de que o aluno é vinculado, né, à ação, mas o centro tem que ter também esse acompanhamento, né, que vai ser via relatórios, e aí a gente tem a emissão depois do certificado, né? Que é importante esse acompanhamento do centro, né, para que a gente saiba as ações que estão sendo realizadas e, né, como é que, se elas têm sucesso também, acho que isso é importante, é sempre importante esse acompanhamento, não no sentido de controle, né, mas de reconhecer, de saber, né, se as ações são realizadas com sucesso ou não, né. E acho que é importante. O registro, na verdade, é sobre isso, né, sobre estatística que é gerada para que a gente possa pensar, inclusive, as ações, né, dentro da universidade, de incentivo também. Acho que o que a gente está pensando aqui é mais nesse sentido, né. O registro não como um controle, mas como uma forma, né, de ter dados sobre o que nós fazemos, né, e depois pensar em formas de reconhecimento, né, de melhorar também os processos internos. Acho que esse é o sentido do que está sendo colocado aqui. Temos mais algum outro ponto? Deixa eu ver aqui. André. Que eu ainda estou com uma dúvida nesse ponto. Essa certificação, ela é só no anual, seria então? Essa certificação vai se dar anualmente? Sim, a de participação, do estudante na liga, né? E se o estudante for se formar em 6 meses, ele vai conseguir essa certificação? Não, pela modificação que a gente fez, ele só vai conseguir o certificado após o relatório. Tá? Então, a ideia é que a declaração possa suprir essa vigência, esse período de interstício aí, que ele vai ficar sem receber o certificado. Para fim de registro nascer, né? E essa declaração, ela não passa pelo conselho diretor do centro. Do jeito que está posto, do jeito que está posto, não. Okay. Aí o Rubio tinha falado algo, né, Rubio, sobre o ACC, que agora não me recordo. É que era justamente caminhando nesse sentido, né? Então, o estudante, ele precisou de uma declaração ao longo do ano para contar como ACC. Então, ele vai solicitar o orientador, né, pelo que a gente definiu agora, da Liga, e vai emitir, então, a declaração, e essa declaração, então, vai lá para a contagem de ACC dele, e ele não vai ficar prejudicado, né, pelo contrário, vai contabilizar ali o tempo e ele não vai precisar ficar dependendo exatamente de um ano, considerando que, como o André colocou agora, ele pode se formar. Então, ele vai ter como utilizar isso como carga horária para ACC. Que aí lá na norma de ACC, ele vai ter o conjunto de atividades, né? Então, vai se incluir ali para a contabilização da quantidade de pontos que ele alcança, de carga horária que ele alcança. A ideia, quando eu propus isso, era justamente essa. Mais alguma questão? Eu só queria registrar as suas falas iniciais, professor Daniel, em relação às sugestões dos estudantes,
de concordância, como a professora colocou, por conta de, por exemplo, colocar uma quantidade mínima, né, que foi uma questão que os estudantes levantaram, né, para iniciar a liga, né, que na resolução está proposto 5, e o argumento dos estudantes é que seria 6 para não sobrecarregar as atividades dele. E aí, assim, se a gente coloca 5, é o mínimo, mas se eles tiverem mais pessoas, então não limita a quantidade máxima, a mínima. Então, de repente, pode ser que tenha um grupo querendo construir uma liga que não tem uma 6ª pessoa. E aí, se a gente colocar o mínimo para 6, vai tornar um pouquinho mais difícil. Outra questão também que eles levantaram foi em relação aí eu também manifestando minha concordância em relação a temáticas, né, serem realmente dentro da unidade e não dentro dos colegiados, até porque mantém, inclusive, a interdisciplinaridade dentro da unidade que é multidisciplinar, e não se repete uma mesma temática, né, mais de uma liga, e né, que eles colocaram também sobre alguns docentes poderem não querer ser orientadores, dado a apresentação, né, ser de responsabilidade, então, docente, da apresentação disso tudo, o conselho diretor da unidade, mas aí também concordo com o que a professora colocou, no sentido de que é sempre preciso que seja um servidor mesmo que possa fazer todo esse trabalho de orientação, inclusive a responsabilização pela infraestrutura que vai ser necessária, e até, junto com os estudantes, até registro das atividades, né, que às vezes se propuserem uma atividade de extensão, por exemplo, né? Então, dentro da liga, um professor precisa acompanhar isso, até para ter vínculo de forma coerente com os PPCs, né, dos cursos, como está colocado, inclusive, na resolução. Então, foi um sentido de manifestação de concordância mesmo com todos esses itens que a senhora levantou, em contraponto ao que os estudantes colocaram. Só para resumir, então, só para a gente resumir aqui, porque a gente, né, falou várias coisas aí. Então, das sugestões dos estudantes, né, a gente mantém do estudante, né, participar de até 3 ligas, do docente poder orientar até 2, o percentual, né, de 25% de estudantes de outras universidades. E a questão da ata, né? Que eles solicitaram a inclusão, acho que Rubio travou, né? A solicitação de inclusão da ata entre os documentos que foram, né, para apresentar na hora da criação da liga. Acho que são esses os pontos, né? Os demais, acho que nós já discutimos, né? Tem um detalhe ali, Daniela, que eles fazem consulta sobre a questão do ACC contar várias vezes. Eu acho que isso não cabe aqui, né? Não, parece mais uma dúvida, né? Então, a questão da certificação foi o que eu coloquei, né? A gente vai ter que trabalhar no sentido de não... aí a declaração que é emitida, eu acho que depois a gente pode até pensar no modelo para não cair nesse... né, num erro de certificar várias vezes a mesma coisa. Lembrando que ações de pesquisa, as de ensino e extensão, são registradas na pró-reitoria, né, nas pró-reitorias. Então, é preciso que a gente não tenha, né, essa dupla certificação. O que a gente tem aí em relação ao que eu já falei, né, algumas vezes aqui, é que o certificado é de atuei como diretor ou presidente daquela liga, e não que eu realizei o evento de 30 horas, né? Então, é só de reconhecer, na verdade, esse grupo, né? A mesma coisa que a gente faz lá, do grupo de pesquisa, né?
lá tem o presidente, ele pode pedir uma declaração que ele é presidente, líder, né, desculpa, presidente, líder daquele grupo, né, mas não vai certificar quanto, né, de cargo horário, sei lá, do artigo que ele fez ou do evento que ele participou enquanto, né, daquele grupo. Então, eu vejo mais ou menos esse sentido. Aí, as ações, e isso tem que ficar bem claro, acho que na resolução da extensão já tem isso, né, que as ações da Liga, as ações de extensão, elas devem ser registradas de forma separada. Aí, em relação à pesquisa, acredito que tenha também, né, eu não sei como tem sido a relação das ligas com a pesquisa, mas, né, elas têm que ser separadas também. Né? Tem que ser coisa da mesma forma, eu acho que é bem por aí mesmo. A gente tem que, as ações individuais dentro da liga, elas devem ser registradas de forma individual no seu respectivo segmento. Uhum. Eu acho que o professor Rubio caiu, hein? Mas é só aguardar mais um pouquinho, né, para ele voltar. Pronto, professor Rubio voltou. Eu estava aguardando, professor. Então, alguém... A internet, às vezes, deixa a gente no... Bom, alguém tem mais alguma consideração sobre o texto? Quando a gente faz as modificações, né, é importante rever o texto para não ficar incongruente, né? Deixa eu só uma olhar mais em relação aqui a um ponto que eu fiquei na dúvida. Não, é da renovação. Acho que ficou certo. Bom, consulta então os conselheiros, se alguém tiver mais alguma consideração a ser feita. Eu acho que precisa registrar de acatar, né, todas as considerações feitas pela Câmara, e já iniciei até a sessão aqui no texto, e assim que na parte da tarde eu consegui finalizar o parecer de forma, já inserindo aí as contribuições todas, para enviar então para a freguesia. Rubio, eu vou pedir só aí, na verdade, fazer uma sugestão. Em relação à certificação não, em relação à declaração. Só para a gente, eu fico com medo que haja muita divergência em relação à declaração que vai ser emitida, né? Então, talvez a gente acrescentar aí, nesse parágrafo 2º, né, orientadora poderá emitir declaração para comprovação de vínculo dos membros com a liga acadêmica, colocaria uma vírgula e colocaria conforme orientações da pró-reitoria, tá? Sabe? Para evitar que a gente tenha, o meu receio é dupla a certificação e que a gente gere, né, um problema quanto a isso. E aí, a gente pode, ao longo do tempo, né, melhorando esse processo aí de registro, né? A gente sempre tem... Aqui, eu coloco o texto de pró-reitoria, igual está na resolução, sem o nome específico da pró-reitoria. Eu estou falando para a gente colocar porque, assim, e aí eu faço um parênteses aí na fala, né? Porque a gente sempre tem conversado com os núcleos de apoio, né? Embora essa resolução não trate só de pesquisa e extensão, mas a gente tem feito um movimento de melhorar as formas de registro e sempre estar no contato aí com os núcleos de apoio para tentar alinhar procedimentos, né, que facilitem
a emissão, né, de certificados, né, o trâmite das ações, né, o uso do cigarro também, né? Então, a minha sugestão vai nesse sentido, né, de que a gente não tenha depois conflitos, né, na emissão de declarações, e isso possa impactar, inclusive, depois no ACC, né, depois para o orientador que vai analisar os documentos, a gente tenha coisas que sejam divergentes e difícil análise, né? Então, se a gente tiver uma padronização nesse sentido, acho que facilita também depois a análise. Pode colocar, professor. A Gleiciane colocou a sugestão. Órgão de gestão de... Obrigado, Gleiciane. Estava geralmente procurando aqui no arquivo. Como a gente estava colocando. Pronto, acho que esse era o último ponto que eu tinha para destacar, né? Acho que podemos aí conduzir para a votação, né? Então, claro, só destacar que nós fizemos considerações a respeito, né, do parecer do relator, e especificamente em relação às contribuições da comunidade, né, no sentido de tornar o documento mais, né, objetivo possível e também menos restritivo. Então, eu vou iniciar o processo de votação, colocando em apreciação o parecer do relator referente à proposta de resolução que dispõe sobre a formação e funcionamento das ligas acadêmicas no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Foi encaminhada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, processo 23.520, 11.277/2021, 27, relator professor Rubio José Ferreira, lembrando que o parecer ele vai conter também, né, essas considerações que foram realizadas aqui, né, pelos conselheiros, né, e que deverão ser depois atendidas na versão final do documento. Então, eu abro para votação aqueles que são favoráveis à aprovação do parecer do relator, né, com as nossas considerações, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, eu peço que se manifestem pelo chat. Creio que não temos, né? Abstenções, votos contrários. Então, aprovamos por unanimidade essa resolução. Eu novamente agradeço, né, especialmente o professor Rubio, né, pelas contribuições, e os demais conselheiros aí pelo debate também, pelas contribuições. Agradeço, né, esqueci de agradecer o apoio técnico aí de Jedson, né, que tem nos auxiliado com a gravação, acompanhamento da reunião, e mais uma vez, né, incansável Gleiciane, que nos acompanha e nos assessora aqui nas reuniões, né, e no encaminhamento da documentação toda. Então, agradeço a todos pela presença, e acho que podemos encerrar, né, essa mais uma sessão da Câmara, e agradeço a todos aí. Obrigada, né, e até a nossa próxima reunião.